Kizu 11 é sobre esse fundo imobiliário que vamos conversar no vídeo de hoje. Esse é um fundo imobiliário base 10, é um fundo imobiliário que tem como foco investir em cotas de outros fundos imobiliários, e o que chama a atenção hoje é que é um fundo imobiliário que está sendo negociado com desconto bacana em relação ao seu valor patrimonial e nesse momento apresenta um dividend yield anualizado superior a 12% ao ano. Agora, será que esse desconto em relação ao seu valor patrimonial e esse dividend yield, que de certa forma é atrativo, é uma oportunidade para você investir dinheiro? Ou é mais uma armadilha que no médio e longo prazo vai fazer você patinar, no médio e longo prazo vai fazer você perder dinheiro? É essa pergunta que vamos responder a partir de agora. Então, se você não me conhece, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal. Meu nome é Anderson Ferreira e fique comigo até o final desse vídeo, pois hoje eu vou analisar a carteira do Kizu 11 e ao final do vídeo eu respondo a essa pergunta: vale ou não vale a pena você alocar capital nesse fundo hoje? Então, sem mais enrolação, vamos para o nosso vídeo. Bom, o primeiro ponto aqui é você entender o que esse fundo imobiliário faz. E no caso do Kizu 11, é um fundo imobiliário que tem como foco investir em cotas de outros fundos imobiliários. E não é qualquer fundo imobiliário que ele investe. Ele vai investir em cotas de fundos imobiliários que integram, que fazem parte do índice Suno 30. Então, esse é o foco, esse é o objetivo desse fundo imobiliário. Bom, em termos de cotistas, é um fundo imobiliário relevante, é um fundo imobiliário que tem mais de 100 mil cotistas. Então, não é aquele fundo imobiliário que tem uma base pequena, tem uma base enxuta de cotistas. Não, é um fundo imobiliário que tem um número já bem bacana, bem expressivo de cotistas. Então, mais de 100 mil cotistas em sua base. Bom, em termos de patrimônio, ele não é um fundo imobiliário tão grande. Então, é um fundo imobiliário que tem um patrimônio de 359 milhões de reais. E veja que o preço de mercado desse fundo imobiliário é de 308 milhões de reais. Então, ele negocia com desconto bacana em relação ao seu valor patrimonial. Então, é um fundo imobiliário que tem um desconto hoje ali de aproximadamente 12% em relação ao seu valor patrimonial. Bom, seguindo, é um fundo imobiliário que tem uma taxa de administração baixa, então a taxa de administração de 0,6% ao ano e não cobra nenhuma taxa de performance. E o que vem chamando a atenção é justamente isso. É um fundo imobiliário que, ao longo dos últimos 12 meses, pelo menos aqui no Investidor 10, apresentou um dividend yield de 11,93, mas no relatório gerencial você pode ver que o gestor aponta que nos últimos 12 meses, o dividend yield desse fundo anualizado foi de 12,5%. Então, o que chama a atenção é justamente esses pontos. Então, é um fundo que tem um desconto hoje de 12% em relação ao seu valor patrimonial e nos últimos 12 meses apresentou um dividend yield de 12%. Será que isso é uma oportunidade ou será que isso é uma armadilha? Bom, seguimos no vídeo para analisarmos essa situação. Bom, em termos de liquidez diária, o fundo apresenta a média de liquidez diária superior a 700 mil reais, então um fundo que hoje é elegível, né, para receber aporte, considerando, é claro, a liquidez diária. Em termos de variação, nos últimos 12 meses, ele valorizou-se em 17,53%, uma valorização abaixo do IFIX. Calma que chegaremos nesse ponto daqui a pouco, beleza? Então, esses são os destaques iniciais do Kizu 11. Bom, já que sabemos o que esse fundo imobiliário faz e também analisamos algumas métricas, dividend yield, P sobre VP, valorização ao longo dos últimos 12 meses, vamos então analisar a composição de carteira desse fundo imobiliário. Será que ele tem uma boa carteira de fundos imobiliários ou não? É isso que vamos descobrir a partir de agora. Vamos começar pela carteira de fundos imobiliários de papel que o Kizu possui. E essa carteira representa 24,5% do patrimônio do fundo. E aqui a primeira observação e o segundo fato, é claro. É uma exposição a fundos de papel limitada. Então, veja que a exposição aos fundos de papel aí representa 24,5%. Está em linha com o que eu penso, porque se você ainda não assistiu o vídeo, eu vou deixar esse vídeo, inclusive, aqui na descrição.
que na montagem de uma carteira de fundos imobiliários, a minha exposição ali ideal a fundos de papel, ela fica ali na casa de 20%. Então, eu não gosto de uma exposição excessiva a fundos imobiliários de papel, justamente para não sofrer tanto, né, com a variação da taxa de juros. Inclusive, se você quer aprender a montar uma carteira de fundos imobiliários, eu vou deixar na descrição um vídeo onde eu te ensino a montar uma carteira de fundos imobiliários do zero. Então, esse é o primeiro ponto aqui em relação à carteira de fundos imobiliários de papel que o Kizu possui. Bom, em relação à composição em si, veja que nenhum fundo, né, tem uma representatividade aí muito grande em relação ao patrimônio. Então veja que ele tem uma exposição, tem uma diversificação bacana em fundos imobiliários de papel. Então, em termos de números, em termos de diversificação entre os fundos imobiliários de papel, ele tem uma boa diversificação, ele não tem uma exposição excessiva a nenhum fundo isoladamente. Esse é um outro ponto também bacana que eu julgo de acerto. Mas, nessa carteira de fundos imobiliários de papel, temos alguns problemas. E para facilitar o seu entendimento, eu vou legendar esses fundos imobiliários aqui de papel em vermelho, verde e amarelo. Claro, os fundos imobiliários de papel em vermelho ou com a legenda vermelha, logicamente, são aqueles fundos imobiliários de papel que apresentam ou apresentaram algum tipo de problema. Os fundos imobiliários com a legenda amarela são fundos imobiliários que têm alguns pontos de atenção que você deve ficar de olho na hora de analisá-los. E os fundos imobiliários de papel que recebem a legenda verde, na minha opinião, são aqueles fundos imobiliários de papel que o investidor, né, pode investir aí, pois são fundos imobiliários que não têm nenhum tipo de problema, pelo menos levando em consideração os meus critérios de investimento, beleza? Bom, vamos começar então pelos fundos imobiliários já com bandeira vermelha, né? Que é o fundo imobiliário da Hectare, então o HCTR 11 e também o DEVA 11. Esses são fundos imobiliários high yield, são fundos imobiliários que inicialmente entregou um dividendo acima da média aos seus cotistas, mas no longo prazo destruiu o valor. Hoje são fundos imobiliários que estão com desconto significativo em relação ao seu valor patrimonial, por isso apresentam um dividend yield também bem elevado, então ambos aí com dividend yield superior a 16% ao ano. Então, logo de cara, eu não investiria nesses dois fundos imobiliários. Por quê? São fundos imobiliários que destruíram valor ao longo do tempo. Então, esses dois fundos aqui, bandeira vermelha sim, mas sem sombra de dúvida. E eu quero chamar a sua atenção para o indicador PVP, então 0,21 e 0,28, e um dividend yield elevado. Então, dividend yield elevado muitas vezes revela algum tipo de problema. A mesma coisa, desconto significativo em relação ao seu valor patrimonial. Isso muitas vezes revela alguns problemas. Nesse caso aqui fica evidente, beleza? Bom, e aqui eu quero deixar claro já um outro conceito sobre fundos de fundos. Então, quando você investe em fundos de fundos, você está delegando o poder de tomada de decisão para um gestor. Então, é o gestor que vai alocar o seu recurso. E veja que nem sempre o gestor ele vai alocar os seus recursos em bons fundos imobiliários. É claro, no caso do Kizu, tem a particularidade que ele investe em ativos que compõem o Suno 30, mas de qualquer forma tem na sua carteira dois fundos imobiliários que hoje, com certeza, eu não investiria. Beleza? Bom, chegamos então aos fundos imobiliários de papel do Kizu 11 que vão receber aqui a legenda amarela. Bom, começando pelo VCJR11, esse é um fundo imobiliário que hoje é gerido pela Pátria. Ele tem um portfólio que não é pequeno, mas também não é o maior portfólio do mundo, mas para mim é um fundo imobiliário que tem uma taxa de administração bem elevada, então tem uma taxa de administração de 1,6% ao ano, tem um dividend yield de 14% ao ano, mas isso é em função justamente desse desconto em relação ao seu valor patrimonial. Então é um fundo imobiliário que, considerando o seu portfólio hoje e considerando a sua estrutura de custos, né, com essa taxa de administração bem elevada, é um fundo imobiliário que eu não investiria. O RECR11, esse é um fundo que tem um patrimônio bacana, mais de 2 bilhões de reais, também tem uma carteira de crise bem diversificada, só que no mercado temos fundos imobiliários de papel que também têm patrimônio relevante, que também tem uma carteira de crise bem diversificada e apresentam uma performance melhor do que o RECR11. Então, por esse motivo, eu também não investiria nesse fundo imobiliário hoje, porque no mercado você encontra fundos imobiliários com portfólio similar,
tão bom quanto, mas com a performance histórica melhor, beleza? Bom, o Canip é um fundo imobiliário que tem a tese de investir em CRIs do tipo IPCA, mas é um fundo imobiliário que é destinado a investidor qualificado. Então, nem todo mundo, né, pode investir, ou pelo menos não deveria investir nesse fundo imobiliário. Então, por isso ele recebe também a legenda amarela. Não porque tem algum problema, mas porque é um fundo destinado a investidor qualificado. Já o HGCR, esse é um fundo imobiliário de papel que cobra uma taxa de performance. E no mercado, temos fundos imobiliários de papel que não cobra taxa de performance, tem um portfólio também robusto, com bons devedores, com boas garantias e que tem uma performance melhor. Então, para que você vai investir em um fundo imobiliário que vai cobrar taxa de performance, sendo que no mercado você encontra fundos imobiliários que não cobram taxa de performance e tem um portfólio tão bom quanto? Então, não faz sentido na minha visão. Então, por isso, também não investiria nesse fundo imobiliário hoje. Já o Kinea High Yield, esse é um fundo que também não tem nenhum tipo de problema ali em relação ao seu portfólio, só que é uma tese 100% high yield, então um fundo que compra CRIs high yield. Por isso, você pode ver que mesmo negociando o seu valor patrimonial, ele tem um dividend yield maior, porque a tese é 100% high yield. Tem uma performance histórica bacana também e tem uma taxa de administração que é elevada. Então, por ser um fundo high yield, eu acabo não investindo, porque eu não gosto de fundos imobiliários que têm essa tese 100% high yield. Nada contra, mas é porque é um critério pessoal meu. E, além disso, ele tem uma taxa de administração bem elevada. Essa taxa de administração é de 1,6% ao ano. Então, a taxa de administração também bem pesada. Então, por esses motivos, eu acabo não investindo no Kinea High Yield. Então, esses são os fundos imobiliários que recebem aí, né, a legenda amarela. Bom, chegamos então aos fundos imobiliários, né, de papel que compõem a carteira de recebíveis imobiliários do KIZU, que recebem bandeira verde. Bom, o MXRF é um fundo que eu tenho na carteira, é um fundo que eu gosto, é um fundo que eu tenho ele já há bastante tempo. E eu gosto do seu portfólio. Então, ele tem CRIs, majoritariamente PCA, ele tem permutas financeiras e tem fundos imobiliários também no seu patrimônio, mas a parte de fundos imobiliários é uma parte menor do patrimônio. Então, quase 80% do patrimônio do fundo é CRI. Então, eu gosto desse patrimônio, dessa composição de portfólio. Por quê? Porque é um portfólio bem resiliente no longo prazo. Isso fica claro quando você analisa a distribuição de dividendos desse fundo e também fica claro quando você analisa a sua performance histórica. Então, é um fundo que, na minha visão, é totalmente elegível para receber aporte. E aqui é um ponto, né? É um fundo que, entre os fundos imobiliários de papel, não é aquele que vai ter o menor retorno e não é aquele que vai ter o melhor retorno. E investir e diversificar é isso, né? Nem sempre você vai ter o melhor retorno e nem sempre você também vai ter o pior retorno. Então, esse é um outro ponto bastante interessante de você analisar. Então, é um fundo imobiliário que ele ganha justamente por ser resiliente. Então, a depender das condições de mercado, ele consegue ali se sobressair, principalmente em condições de mercado mais adversas ou em condições de mercado menos favoráveis aos fundos imobiliários de papel. E se você quer entender um pouco sobre isso, assista o vídeo que eu fiz sobre o MXRF, que vai estar aqui na descrição desse vídeo. O MCCI é um fundo também zero estresse, tem uma carteira composta por bons devedores, bons CRIs, é um fundo high grade, então zero estresse para esse fundo imobiliário também. Então, nenhum problema em relação ao MCCI. Claro, se você for analisar a performance histórica, ele ficará atrás de outros fundos imobiliários. Mas por quê? É um fundo ali, né, raiz, high grade, né, assim, zero estresse. Então, logicamente, ele tem um nível de risco menor, é de se esperar que no longo prazo ele apresente também uma performance menor. Então, esse é um ponto que você também deve levar em consideração. O KNCR também tem um portfólio bem robusto, um portfólio tranquilo, muito bem diversificado, mas por que eu não invisto? E aqui é um ponto de observação. Por que eu não invisto no KNCR? Simples, porque é um fundo que é exposto majoritariamente ao CDI. Então, em épocas de juros baixos, logicamente ele vai pagar menos dividendos, em épocas de juro alto, logicamente ele vai pagar mais dividendos. Então, esse é um outro ponto que você deve levar em consideração. E aqui é o cuidado, ó. Muita gente acaba investindo em fundo imobiliário de CRI, que tem essa exposição maior ao CDI, e entra justamente aqui, ó, o fundo entregando 1,35, 1,33, 1,30. E as pessoas normalmente, pelo menos o desavisado, né? Ele entra aqui, ó, pensando que
o fundo vai manter essa distribuição de dividendos por muito tempo, 3 anos, 5 anos. Só que não necessariamente isso vai acontecer, porque como é um fundo muito exposto ao CDI, como a taxa de juros está bem alta hoje, logicamente vai pagar muito dividendo hoje, né? Só que a taxa de juros começando a ceder, logicamente o dividendo desse fundo ele começa a cair. Então, é um fundo que tem essa ciclicidade na distribuição de dividendos. Por que que nos últimos anos ele tem entregado muito dividendo aos cotistas? Porque ao longo dos últimos anos, a Selic sempre esteve em um patamar bem elevado. Então, logicamente, é de se esperar que essa distribuição aí fosse generosa. Só que a Selic começando a ceder, logicamente, cede também a distribuição de dividendos. Então, por isso, é um fundo que eu não invisto nele. Por quê? É muito exposto ao CDI, então tem essa ciclicidade na distribuição de dividendos. Mas, em termos de portfólio, é um portfólio robusto, um portfólio bem tranquilo. Para você que tem o KNCR na carteira, o ideal é você também ter um outro fundo imobiliário de papel que tenha uma exposição maior ao IPCA, porque aí você fica exposto ao CDI e também ao IPCA. Então, você não fica 100% exposto ao IPCA, mas também não fica 100% exposto ao CDI. E agora, você que entra aqui, ó, 1,33, 1,35 na distribuição por cota, acreditando que isso vai permanecer por mais 3, 4, 5 anos, isso pode não acontecer, isso pode te frustrar. Pode acontecer de, por exemplo, essa distribuição começar a ficar ali em 70, 80, 85 centavos por cota ao longo dos próximos períodos, em função da queda da taxa de juros. É claro que eu estou sendo bem otimista com a diminuição na taxa de juros. E para ele, né, manter essa distribuição aqui de 1,35, gente, essa taxa de juros ela tem que continuar elevada por muito tempo. E para a taxa de juros continuar elevada há muito tempo, logicamente, muita coisa errada tem que estar acontecendo no país. E não é isso que a gente quer pensando na nossa vida a longo prazo. Agora, se você entende que essa é a dinâmica do KNCR, cara, zero estresse, zero problema, né? Invista no fundo, sabendo que essa é a sua dinâmica, beleza? Então, esses são pontos de atenção que você deve levar em consideração. Então, sobre essa carteira aqui, cara, de longe, eu não investiria nesses dois fundos imobiliários aqui, de longe. Outros fundos imobiliários aqui eu também não investiria e, né, você viu que tem alguns fundos imobiliários aqui que são elegíveis. Bom, chegamos então aos fundos imobiliários de logística. Então, chegamos ao portfólio de galpões logístico que o Kizu 11 tem. E aqui temos bons fundos imobiliários, mas também tem alguns fundos imobiliários que, cara, merece a sua atenção. Bom, primeiro é sobre a exposição a galpões logísticos, 23%, né? É uma exposição bacana. Eu acho ok, né? Nenhum problema ter essa exposição de 23% ao setor de logística. Inclusive, tem espaço até para ser maior, mas é uma exposição ok, né? Uma exposição bacana também. Nada de errado em ter 20% do portfólio de FIIs em galpões logísticos. Isso pode ser maior, né? Tem margem para isso. Mas essa exposição também não é uma exposição ruim. Em termos de bandeira vermelha, ou de legenda vermelha aqui, o destaque vai para o DPRO 11. E veja mais uma vez, né, o indicador preço sobre valor patrimonial e o dividend yield. Esse é um fundo que tem um desconto de 30% em relação ao seu valor patrimonial e tem um dividend yield maior. E por que que ele tem esse dividend yield maior? Simples, porque é um fundo imobiliário mais arriscado. Então, é um fundo que hoje praticamente um único imóvel gera os resultados desse fundo imobiliário. Então, é um fundo que tem uma concentração muito grande. E, logicamente, fundos que têm concentração grande não passam nos meus critérios de investimento. Então, de longe, esse fundo imobiliário aqui eu não teria na carteira. Beleza? Bom, o destaque aqui em amarelo, ou que recebe a legenda amarela, é o Hemisfério Sul Logística, porque é um fundo imobiliário que ele não é ruim, né? Não é um fundo imobiliário ruim, mas ele tem uma concentração muito grande em um único inquilino. Então, se eu não me engano, as Casas Bahias aqui, ó, tem uma representatividade bem grande na receita. Então, para que eu vou investir em um fundo imobiliário que tem uma concentração grande em um único inquilino, se no mercado eu tenho outros fundos imobiliários, né, com nível de diversificação maior, com uma concentração por inquilinos menor, com um portfólio de imóveis tão bom quanto, né? Para que eu vou investir nele se no mercado você encontra fundos imobiliários, né, que tem ali uma relação risco-retorno melhor? Não faz sentido. Então, por isso ele recebe aqui a legenda amarela, beleza? Sobre o VILG, eu também coloquei aqui uma legenda amarela, porque em termos de portfólio, ele é muito bem diversificado, fez um negócio recente bacana com
o HGLG. Mas se você comparar os outros fundos imobiliários de logística com ele, se você pega o BTLG, o XPLG, se você pega o LVBI, o Bresco, o HGLG, todos eles têm uma performance melhor do que o VILG11. Então, esse é um fundo que, de vez em quando, ele costuma patinar, ou pelo menos costumava patinar em relação aos demais pares de mercado. Então, ele não tem um portfólio de imóveis ruins, não, longe disso. Ele é muito bem diversificado em número de imóveis, ele é bem diversificado em inquilinos, mas é um fundo que patina, né? Pelo menos historicamente, é um fundo que teve um histórico ali de apresentar algumas dificuldades que os seus outros pares de mercado conseguiram superar com facilidade. Então, por isso, acaba recebendo aí a bandeira amarela, a legenda amarela, mas não é um fundo imobiliário ruim. Mas como no mercado eu sei que existem outros fundos imobiliários de logística que conseguiram resolver alguns problemas de forma mais célere e tem um portfólio tão bom quanto e uma performance histórica melhor, eu prefiro os outros fundos imobiliários. Mas nada contra o VILG. Mas mesmo assim, em função dessa característica, né, de ter patinado ali em alguns momentos, eu prefiro os outros fundos imobiliários. Beleza? Bom, os demais fundos imobiliários de galpão, na minha visão, recebem bandeira verde, recebem a legenda verde, por quê? Em sua grande maioria são bons fundos imobiliários. Então, o BTLG, na minha visão, é um dos melhores do segmento. Inclusive, tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link na descrição. O HGLG é a mesma coisa, é um dos melhores do segmento. Também tem vídeo aqui no canal, o link está na descrição. O LVBI, isoladamente, é um bom fundo imobiliário. E agora, né, vai ser incorporado pelo HGLG, então dispensa comentários. O XPLG, para mim, ele está no top 5, né, de fundos imobiliários logísticos, então totalmente elegível para estar aqui nessa carteira. E o Bresco ele tem um portfólio menor de imóveis. O portfólio dele é mais restrito. Só que boa parte desse portfólio está muito bem localizado. E a gestão do Bresco é uma gestão boa, então, historicamente falando, a gestão ela consegue ali novos inquilinos com certa facilidade para os seus imóveis. Então, por isso, é um fundo que aumenta a vacância, mas imediatamente essa vacância, de alguma forma, o gestor ele consegue resolver ela. Então, é um fundo que tem um portfólio mais restrito, mas boa parte dos imóveis estão em boas regiões, tem uma gestão boa e, historicamente, a performance do Bresco também é muito boa. Então, totalmente elegível, né, para estar nessa carteira de galpões logísticos aqui, beleza? Bom, analisando essa carteira de galpões logísticos, né, de longe aqui eu não investiria no DPRO, esse para mim, né, de longe o investidor deve evitar. O Hemisfério Sul Logística eu também não investiria, tem uma dependência hoje ali muito grande ainda de um único inquilino. E o VILG, cara, se eu não tenho ele na carteira eu também não invisto porque tem um histórico ali de patinar um pouco mais em relação aos pares de mercado. Já o restante aqui, na minha visão, todos eles, né, elegíveis para receber aporte por parte dos investidores. Beleza? Bom, analisando o portfólio de lajes corporativas, comecemos então pelas bandeiras vermelhas, né, pela legenda vermelha. Green Tower é um ativo basicamente, né, monousuário. Então, é um conjunto de 3 torres, né, de 3 prédios que são utilizados pelo Banco do Brasil em Brasília. Então, é um ativo que tem um único usuário, né, um único inquilino. E eu não gosto de fundos imobiliários que têm essa concentração excessiva em um único inquilino. Logicamente, por isso, ele tem um desconto em relação ao seu valor patrimonial ali de 18% e tem um dividend yield maior, porque, logicamente, é um fundo imobiliário que apresenta um risco maior. Por essa concentração de receita, eu não investiria nesse fundo imobiliário. O BRCR, esse é um fundo imobiliário gerido pelo BTG Pactual, só que no longo prazo, o BRCR ele não tem entregado valor aos seus cotistas. Então, se você considerar o retorno ali desde o ano de 2013, você vai ver que não bateu o IFIX, ficou atrás do IMAB, do IMAB5. Então, é um fundo que ele não tem, né, agregado valor aos cotistas ao longo do tempo. E, logicamente, né, eu não investiria nele justamente por conta dessa performance histórica ruim. É um fundo que, né, ao longo dos últimos anos aí, sofreu bastante com vacância, enfim. E se você considerar, né, ali o período desde 2013, mesmo assim, é um fundo que no longo prazo não tem agregado valor aos cotistas de forma
significativa. Tem um desconto grande em relação ao seu valor patrimonial e por isso tem esse dividend yield de 10,43. Então, se ele negociasse a valor de mercado mesmo, né, o valor de mercado e a cota patrimonial ali estivesse muito próxima da outra, logicamente esse dividend yield seria muito pequeno. Então, por isso, né, esse desconto grande em relação ao seu valor patrimonial. O Senesp tem uma taxa de vacância elevada, então é um fundo também problemático, por isso não investiria. Então, aqui, logo de cara, né, 3 fundos imobiliários aqui de lajes corporativas que eu não colocaria o meu dinheiro. Bom, o KNRI, esse é um fundo híbrido na realidade, né? Porque ele tem logística e tem lajes comerciais no seu portfólio. Esse fundo ele tem ali mais de 300 mil cotistas na sua base. Mas ultimamente, né, quase ninguém fala dele justamente por conta do dividend yield que é baixo. Mas é um fundo que, cara, historicamente falando, ele não tem problema com seu portfólio. Vacância sempre muito bem controlada. O negócio é que nos últimos anos, né, os outros fundos imobiliários ali com gestão ativa conseguiu extrair mais valor do portfólio. E esse é um fundo que ele é mais paradão mesmo. Então, assim, é aquele fundo que, comprou imóvel, vai ficar ali muito tempo com aquele imóvel no portfólio. Lá, uma vez por outra, né, vai fazer algum tipo de movimentação. Então, como é um fundo que não movimenta muito e é um fundo que sempre ali esteve negociado muito próximo do seu valor patrimonial, o dividend yield ele foi mais comedido mesmo. Então, não é um fundo que tem nenhum tipo de problema, né? Nenhum tipo de problema em relação ao KNRI. Mas o mercado meio que mudou ao longo dos últimos anos. Então, os gestores, né, estão atuando de forma muito mais ativa. E, por isso, eu acho que o KNRI, né, quase ali não ganhou muita atenção dos investidores ao longo dos últimos anos. Quando eu falo não ganhou atenção da mídia mesmo, né? De pessoal analisar, de conversar, de falar sobre o KNRI. Mas é um fundo imobiliário que é bom, né? Se você quer paz, se você quer tranquilidade, pensando no longo prazo, o KNRI é um bom fundo imobiliário pensando nisso. Beleza? Então, esse é um ponto que eu queria destacar aqui. Pô, Anderson, mas esse dividend yield aqui é de 7,67%, né? O fundo ele tá entregando pouco de dividendo. Pois é, tem outros aí que estão entregando dividendo de 12, de 17, né? Tem fundo imobiliário aí com dividend yield de 16 ali, mas são fundos imobiliários que deu problema. Esse daqui é um fundo imobiliário que dificilmente vai dar dor de cabeça pro investidor. Claro, né? Você tem que pesar todos os pontos, né, na hora de tomar a sua decisão. Mas assim, em termos de portfólio, não é um fundo imobiliário que tem problema com ele, beleza? Bom, o HGRE, hoje ele tem ali uma concentração em 2 inquilinos, mas ao longo dos últimos anos apresentou melhoras significativas. Vendeu alguns dos seus imóveis, vendeu lajes vagas, conseguiu encontrar novos inquilinos para alguns dos seus imóveis, né, tidos como problemáticos. Então o fundo reduziu vacância, aumentou dividendo. Então, o fundo fez um trabalho excelente ao longo dos últimos 2 anos e, em relação a um dos seus principais inquilinos, já está em processo de renovação de contrato antes mesmo do contrato vencer. Então, é um fundo que hoje, na minha visão, no segmento de lajes, é um bom fundo imobiliário, né, sem nenhum tipo de problema. Bom, em relação ao PVBI, o ponto de atenção é que é um fundo imobiliário que tem um portfólio premium, só que tem uma taxa de vacância bem elevada. Ao longo dos últimos anos, sofreu com vacância e ainda sofre com vacância. Por isso, esse desconto em relação ao valor patrimonial. Por isso, né, esse dividend yield abaixo ali também, um dividend yield de 7,26. E o fundo tem sofrido ao longo dos últimos anos. Então, em termos de portfólio, ele tem um portfólio premium, mas tem sofrido com taxa de vacância. O PVBI é um fundo que eu não tenho na carteira. Por quê? É um fundo que antes de ter esse problema de vacância, tinha uma receita contratada ali, concentrada na mão de um único inquilino, que é a Prevent Senior, e depois que conseguiu colocar novos imóveis para dentro do portfólio, em função principalmente da aquisição de um ativo, né, que é um ativo novo, né, premium, mas mesmo assim tem muitas áreas vagas ainda e o fundo não tem conseguido resolver esse problema de forma satisfatória. Então, devido a esse problema de vacância e também essa concentração de receita, é um fundo que
eu acabo ficando de fora. Mas, em termos de portfólio, né, um portfólio premium. Já o JSRE11 é um fundo imobiliário que tem esse dividend yield de 8,64, muito em função desse desconto relevante em relação ao seu valor patrimonial. Então, fundo, né, ele com esse desconto em relação ao seu valor patrimonial, fica muito difícil conseguir fazer novas emissões, crescer portfólio. Então, esse é um ponto que você deve levar em consideração. Ele até tem bons inquilinos na sua carteira, mas veja que o histórico de dividendos desse fundo é um histórico de dividendos que ele caiu ao longo do tempo. Então, agora, desde o ano de 2022, é um fundo que consegue ali manter esse dividendo ali na casa de 49, 46, 48 centavos por cota. Só que, historicamente falando, é um fundo que tem uma performance abaixo do IFIX, abaixo do IMAB, abaixo do IMAB5. Então, considerando, né, esse desconto grande em relação ao valor patrimonial, né, o que dificulta ali processos de nova emissão de cotas para crescer patrimônio, considerando também, né, essa distribuição histórica de dividendos e, claro, essa performance histórica do fundo, eu acabo ficando de fora, beleza? Então, para fechar a análise do portfólio de lajes comerciais, boa parte desses ativos eu não teria em carteira, e o fundo ele tem uma exposição aí de 17,20% a lajes comerciais. Levando em consideração, né, os principais fundos imobiliários de lajes comerciais hoje, né, e o histórico desses fundos ao longo dos últimos anos, a performance histórica desses fundos imobiliários, eu teria uma exposição menor a lajes comerciais, embora eu vejo no mercado alguns fundos de laje com boas perspectivas, beleza? Em relação ao segmento de shopping, eu teria uma exposição maior ao segmento de shopping, né? 13%. Eu acho que tem margem aqui para o investidor ele ter uma exposição maior ao segmento de shopping, porque shopping no Brasil, apesar da pandemia, é um negócio bastante interessante. Então, é um centro de entretenimento. Então, a família ela vai para ver apresentações, teatro, às vezes utiliza o shopping até mesmo para ir para uma faculdade, cinema, fazer compra, almoçar, enfim. Cara, é um conjunto completo de entretenimento shopping aqui no Brasil. Então, é um segmento bem resiliente. Eu teria uma exposição maior ao segmento de shopping. Em relação à carteira, da carteira aqui, cara, o XPML, apesar de todos os problemas, tem vídeo aqui no canal, é um fundo que eu investiria. O VISC também é um fundo que, na minha visão, integra ali o top 3. E bandeira amarela aqui vai para o Hemisfério Sul Malls, né, o HSML. É um fundo que tem um conjunto de despesas significativas em relação à geração de receitas, né? Tanto é que ele tem esse desconto maior aqui em relação ao seu valor patrimonial. Então veja que mesmo que esse desconto maior em relação ao seu valor patrimonial, ele tem um dividend yield ali inferior aos outros fundos imobiliários. É um fundo que hoje eu não colocaria na carteira. Agora o VISC entraria, XPML entraria. Por sua vez, o HGBS ele não é um fundo imobiliário ruim, longe disso. Mas, né, olhando para o mercado, por exemplo, você encontra fundos que têm um portfólio mais diversificado. Então, você tem um XPML com um portfólio maior, mais diversificado. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o VISC. Você tem, por exemplo, o Pátria Malls, que tem um conjunto de indicadores operacionais bem interessante, um conjunto de despesas bem baixo. Então, eu vejo no mercado, por exemplo, 3 outros fundos imobiliários que hoje estão à frente do HGBS, mas ele não é um fundo imobiliário ruim. Então, se eu tenho 3 opções de shopping, né, para investir, eu vou alocar nessas 3 opções antes de olhar para o HGBS. Mas, historicamente falando, ele não é um fundo imobiliário, né, ruim. Ele já tem uma boa quantidade de imóveis no seu portfólio. É um dos fundos, né, que tem maior tempo de estrada aí na Bolsa de Valores. Mas hoje eu enxergo outros fundos imobiliários de shopping à frente do HGBS. Já em relação aos fundos multi-estratégia, aqui 2 bandeiras amarelas, né? O CPTS tem um nível de despesa grande em relação à geração de receita, então eu ficaria de fora, porque no longo prazo isso destrói valor, na minha visão. Além disso, para esse dividend yield de 13,20% ao ano, ele está com desconto em relação ao seu valor patrimonial de 0,85%. Então, esse dividend yield só está superior a 13% porque ele tem esse desconto, né, bacana em relação ao seu valor patrimonial. Além disso, é um fundo que hoje tem uma carteira muito mais dividida entre papel e fundos imobiliários. Então, ele tem uma parte significativa do seu patrimônio em cotas de outros fundos imobiliários e algumas cotas, né, de fundos da própria casa. Então,
Por esses motivos, eu acabaria não investindo no CPTS hoje, porque esse nível de despesa é destrutor de valor no longo prazo. Em relação ao Tegar 11, esse é um fundo imobiliário, né, de desenvolvimento. Hoje ele é um fundo tido como híbrido, porque ele também tem no seu portfólio CRIs, são CRIs do tipo high yield. Então, se eu sou cotista do Tegar 11 hoje, eu não venderia a minha posição, eu manteria ela. Mas, se eu não sou cotista do Tegar, eu analisaria com cuidado antes de aportar. Por quê? É um fundo que é mais sensível à taxa de juros, então veja que o aperto da taxa de juros comprometeu os resultados do fundo, o volume de vendas cai, logicamente a geração de resultado cai. Os CRIs que esse fundo possui na carteira são CRIs predominantemente high yield, então tudo isso você tem que levar em consideração. Então, hoje, se eu fosse investir em novas cotas, né, do Tegar 11, eu não investiria. Mas, se eu sou cotista do Tegar 11, eu também não venderia as minhas cotas, porque o fundo hoje tem um desconto grande em relação ao seu valor patrimonial e olhando para o médio e longo prazo, é um fundo que deve, né, pelo menos manter a distribuição de dividendos que ele mantém hoje. Então, a pessoa que comprou, né, o Tegar 11 ali com o PVP inferior a 0,8, na minha visão, né, se manter o carrego desse fundo para o médio e longo prazo deve fazer um bom negócio. Agora, se você está entrando nesse fundo imobiliário, né, sem entender realmente o que ele faz, é melhor você ficar de fora. Então, esse é um ponto que eu queria destacar aqui. O Tegar 11 é um fundo imobiliário ruim? Não, não é um fundo imobiliário ruim. Ele tem uma estratégia diferente e o que o Tegar hoje está passando é normal para a estratégia que ele tem. Então, ele é um fundo de desenvolvimento. Então, para ele vender loteamento, para ele vender os imóveis que ele constrói, logicamente, a taxa de juros ela tem que estar em um patamar mais saudável. Então, o custo de contrair um financiamento hoje, de fazer um empréstimo hoje, ele é muito alto. Então, logicamente, isso desacelera o ritmo das vendas dos empreendimentos do Tegar. Isso é normal para a estratégia do fundo, normal para a estratégia, né, que ele se propôs a fazer. Então, o que ele está passando hoje é muito em função das condições de mercado e não algo relacionado à gestão, erro de estratégia, nem nada do tipo. Para fechar, se eu sou cotista do Tegar 11, eu não vendo as minhas cotas. Agora, se você for investir no Tegar 11, beleza, invista desde que você saiba como funciona o fundo, desde que você saiba que é um fundo mais sensível às condições macroeconômicas. Então, taxa de juros baixa, economia bombando, renda subindo, aquela coisa arada toda. Pô, é um fundo que tende a entregar bons resultados aos seus cotistas. Em épocas de economia mais complicada, o fundo ele pode sofrer um pouquinho. Então, o que o fundo passa hoje é muito em função ali do cenário, né, onde ele está inserido. Então, natural para a sua estratégia. Então, se você entende o fundo imobiliário, beleza, investe. Agora, se você não entende, o melhor é não investir. Esse é um ponto que tem que ficar claro. Um outro ponto, a taxa de performance desse fundo ela é muito fácil, né, de certa forma, ali, de ser atingida em níveis, né, de juros mais controlados. Esse é um outro ponto que você também deve pesar na hora de tomar a sua decisão. Em relação à carteira de renda urbana, duas bandeiras verdes, né, dois fundos que, na minha visão, são bons fundos imobiliários, inclusive. Os links vão estar na descrição desse vídeo, então zero estresse. E eu acredito que essa exposição à renda urbana aqui, ela pode ser maior, né? Tem margem ali para 20% de exposição à renda urbana. Eu teria uma exposição maior à renda urbana. E por fim, né, o fundo ainda tem agência bancária e aqui eu também não investiria nesse fundo imobiliário, que é o TVRI 11, porque é um fundo que majoritariamente ali possui, né, agências bancárias e também possui alguns prédios corporativos. São todos imóveis locados pelo Banco do Brasil, então é uma exposição muito grande a um único locatário. É claro, esses imóveis estão espalhados em diversas regiões do país e também, né, em diversas cidades diferentes. E qual é o ponto aqui? O ponto é que essa diversificação geográfica reduz o risco do fundo, porque é muito difícil, por exemplo, o Banco do Brasil ele rescindir todos esses contratos
ao mesmo tempo, né? Sem contar que o Banco do Brasil é uma instituição centenária aqui no país. Então, é uma das instituições mais antigas que temos no país. Então, a probabilidade, por exemplo, do Banco do Brasil deixar de existir ao longo dos próximos anos é baixíssima, né? É ínfima essa probabilidade. Mas, qual é o risco aqui? Cara, é encontrar dificuldades, por exemplo, naqueles imóveis em regiões mais afastadas. Sem contar que, no mercado, você tem outros fundos imobiliários que têm alguma exposição à agência bancária, mas essa exposição ela é mais reduzida. Então, esse é um fundo imobiliário que, por esses motivos, eu não investiria. Agora, se você entende o risco, se você sabe o que está fazendo, tudo bem, né? O problema é você tentar investir sem entender. Então, nos meus critérios, a diversificação é um fator predominante. Então, eu gosto de fundos imobiliários que tenham diversificação de imóveis, o TVRI tem, mas que tenham também uma diversificação de receita por inquilino. Nesse caso aqui, 100% das receitas são concentradas junto ao Banco do Brasil. Ô Anderson, o Banco do Brasil pode rescindir alguns contratos? Pode. O fundo consegue reposicionar esses imóveis? Consegue. Né? Conseguem o mesmo valor de aluguel? Esse é um outro ponto que você também deve considerar. Será que em caso de não renovações de algumas dessas agências, o fundo ele consegue o mesmo valor de locação? Né? Isso não pode diminuir os dividendos desse fundo imobiliário no longo prazo? São pontos de atenção que você deve levar em consideração antes de investir. Então, por todos esses fatores, é um fundo imobiliário que também hoje eu não teria em carteira, beleza? Bom, e para fechar esse vídeo, eu quero apresentar aqui para vocês a performance histórica do KIZU 11. Ao longo dos últimos anos, a distribuição de dividendos desse fundo imobiliário variou ali entre 6 e 8 centavos por cota, né? E há algum tempo aí, de forma predominante ali, ele entrega 7 centavos por cota. Então veja que esse dividend yield de 12% ao ano é muito em função do desconto do preço da cota no mercado em relação ao seu valor patrimonial do que propriamente em função do aumento na distribuição de dividendos. Então, esse é um outro ponto a se destacar. Então, esse dividend yield é em função do desconto em relação ao valor patrimonial e não em função do aumento do dividendo ao longo do tempo. E em termos de performance histórica, é um fundo imobiliário que ele não entregou valor aos cotistas. Então, ficou atrás do IFIX, ficou atrás do IPCA, ficou atrás do IMAB, ficou atrás do IMAB5. Então, é um fundo que ele não tem entregado valor aos seus cotistas ao longo do tempo. Então, respondendo àquela pergunta inicial, se comprar esse fundo imobiliário hoje com esse desconto em relação ao seu valor patrimonial é uma oportunidade? Na minha visão, não. Isso não é uma oportunidade. Porque o fundo tem na sua carteira uma série de fundos imobiliários que, particularmente, eu não teria em carteira. E é um fundo que, conforme você viu ao longo dos últimos anos, né, não conseguiu ali aumentar a sua distribuição de dividendos e tem uma performance histórica inferior ao IPCA, inferior ao IFIX, superior ao IMAB e também ao IMAB5. Então, ele não bate praticamente nenhum índice ali sério, né, de mercado, claro, levando em consideração o segmento de fundos imobiliários. Então, ele fica atrás dos principais índices. Então, esse desconto em relação ao valor patrimonial, ele não é uma oportunidade, longe disso, né? Na minha visão, esse é um fundo imobiliário que os investidores devem tomar bastante cuidado se for aportar. E aqui alguns fatos, né, pelos quais eu não invisto em fundos de fundos. Fundos de fundos tem a questão da dupla taxa de administração. Quando você delega essa gestão, o gestor ele pode acabar colocando alguns fundos imobiliários na carteira que não necessariamente, né, são bons fundos imobiliários. Isso também deve ser levado em consideração na hora de você fazer o seu aporte. Não necessariamente um fundo de fundos, né, com o gestor ali, ele vai conseguir uma performance histórica, né, melhor em relação ao mercado, né? Ficou evidente isso. Então, por esses motivos, é um fundo imobiliário que eu não tenho na carteira. E é um fundo imobiliário que provavelmente eu não vou ter na carteira. Então, eu quero saber de você. Você tem o KIZU 11 na sua carteira ou não? O que você acha desse fundo imobiliário? Você acha que isso é uma oportunidade? Eu, com dados aqui, acredito que realmente isso não é uma oportunidade. Beleza? Bom, se você gostou desse vídeo, claro, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva.
Um forte abraço, obrigado pela sua atenção. Ah, e quase esquecendo, né, se você quer ver algum outro fundo imobiliário de papel ou de tijolo sendo analisado aqui no canal, mande a sua sugestão, beleza? Obrigado pela sua atenção, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu!